A paz, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar mais uma vez aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor, sermos edificados, crescermos. Que neste momento você feche os seus olhos, peça para o Senhor acalmar seu coração de todas as preocupações, ansiedades, para que você possa focar naquilo que é importante. É a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer revelar através da palavra dele. Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor, me perdoar pelos meus pecados, pelas minhas falhas, limpa o meu coração e as minhas mãos, Pai. Senhor, que o Senhor me use como instrumento, Senhor, para que vidas sejam edificadas, assim como o Senhor ministrou no meu coração, assim como o Senhor me ensinou, o Senhor me exortou, o Senhor me mostrou o caminho certo, que assim seja com a vida de cada um, Senhor, que neste momento está me assistindo. Em teu nome, amém. E o tema de hoje é o segredo que você nunca contou para o seu pai. O segredo que você nunca contou para o seu pai. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Diz assim: Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Uns dias atrás, eu estava bem aflita a respeito de alguns projetos e planos que eu tenho e de uma necessidade específica que até então eu tinha compartilhado com os meus pais, compartilhado com algumas pessoas mais próximas, mas o Espírito Santo me incomodou e perguntou para mim: Filha, você já compartilhou essa necessidade que você tem com o seu pai? Porque você tem reclamado para algumas pessoas, você tem verbalizado isso para muitas pessoas, mas você não falou isso para o seu pai. E aí eu caí em si, que realmente eu não tinha falado para Deus, não tinha falado para o meu pai a respeito dessa situação específica, dessa necessidade específica que eu tenho. Eu tinha falado como eu disse, com pessoas próximas, mas eu não tinha falado para o meu pai, para Deus. E aquilo, naquele momento, o Senhor me trouxe à memória essa palavra, quando o cego de Jericó, ele encontra com Jesus e Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? E eu fiquei pensando muito no Senhor, né, como pai. O Senhor vendo toda a minha inquietação, toda a minha preocupação e esperando que eu chegasse até Ele. Mas, Jenny, o Senhor já conhece, a palavra realmente diz que Deus já conhece o que nós precisamos, Deus conhece todas as coisas porque Ele é Deus. A palavra diz que antes de chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Mas por que Deus precisa ouvir de nós? E quando nós lemos aqui a respeito do cego de Jericó, nós vemos primeiramente que o Senhor, Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele quer ouvir a respeito da nossa necessidade. Por quê? Porque Ele quer que não seja simplesmente no nosso coração, né? A fé está em nosso coração, ok, mas nós precisamos verbalizar a nossa fé. E a própria palavra diz que, o que Jesus diz? Receba a sua visão, receba a visão, sua fé o curou. Porque a fé sem obras é morta. E nós só exercemos a fé, além das nossas atitudes, através das nossas palavras, principalmente em oração. Então, quando nós verbalizamos e falamos ao Senhor, nós estamos realmente ali testificando a nossa fé, nós estamos ali colocando realmente a existência que nós temos fé no Pai, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, e é através da palavra, daquilo que nós verbalizamos, que nós colocamos realmente a nossa fé em ação.
Primeiro através da oração. É ali que nós vamos começar a exercer a fé. Primeiro em oração e depois de acordo com aquilo que o Senhor nos mostrar que nós devemos fazer, os passos de fé que o Senhor quer que a gente dê, né? Mas em primeiro momento é a oração. É através da oração realmente que nós vamos exercitar a nossa fé. Amém? Então, quando o Senhor me trouxe a memória através do Espírito Santo que eu precisava colocar para Deus a minha, entre aspas, reclamação, a minha insatisfação na minha necessidade, no meu problema, eu entendi que, primeiro, eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, eu posso colocar diante dele a minha necessidade. Então, além de nós verbalizarmos, além de nós falarmos, nós teremos certeza que temos alguém do outro lado que está nos ouvindo, que está atento às nossas orações, ao nosso clamor, que conhece os detalhes da nossa vida. Então, nós temos um pai. Se nós temos um pai, nós podemos verbalizar as nossas necessidades. Nós podemos expor o que nós estamos sentindo, a nossa insatisfação com alguma coisa, ou um sonho ou um desejo que você tem. E segundo ponto, não ignorar a nossa necessidade, não ignorar a importância dessa necessidade. Por quê? Porque aqui a palavra diz que a multidão estava tentando calar o cego, estava tentando abafar, né? Então, quantas vezes a gente ouve pessoas falar, mas isso é bobeira, isso é bobagem. Mas para Deus nada é bobagem, para Deus nada é bobeira. Você pode, eu dou um exemplo, vamos assim dizer, de alguém que precisa trocar os móveis da casa. Talvez isso seja besteira para alguém que esteja ouvindo, né? Mas para Deus isso não é besteira, é algo que importa para você. Então chegue diante de Deus e fale, Senhor, eu quero trocar os móveis da minha casa, por exemplo, eu não tenho condições. Você tem um pai, como eu disse, o primeiro ponto é que você tem um pai, então você pode chegar diante desse pai. E o segundo ponto é, não ache que é besteira aquilo que você está colocando diante de Deus, porque ele é seu pai, ele sabe das suas necessidades. E eu penso muito a respeito se você é pai ou se você é mãe, quando um filho chega pra você, você não vai ignorar o seu filho, você não vai, se seu filho chegar com alguma necessidade, por mais que talvez você não consiga atender essa necessidade naquele momento, você vai querer ouvir o que seu filho tá dizendo porque você o ama. É assim com Deus. Porque Jesus mesmo fala que se nós tivermos alguma necessidade, nós devemos chegar ao Senhor. E Ele é quem vai nos atender. A palavra de Deus diz, feche a porta do seu quarto e Deus que está no céu vai te recompensar. Ele está vendo todas as coisas e Ele é o seu Pai. Então, nos mínimos detalhes, não deixe que a multidão te cale. Não deixe que com que a opinião das pessoas diminua a necessidade que realmente existe para você, sabe? Faça pouco caso da sua necessidade, mas entenda, pode ser uma vírgula que seja, apresente diante de Deus, porque Ele não vai ignorar essa vírgula, amém? Ele sabe da importância que isso tem para você e Ele vai atender de acordo com a vontade dEle, mas você precisa verbalizar. E quando você verbaliza, quando você não acha que é bobagem, realmente entende que Deus está preocupado com os mínimos detalhes da sua vida, o terceiro ponto é, você vai entregar o fardo a Ele. E quando você entrega o fardo a Ele, você vai entender que quem administra o problema não é você, mas é o próprio Deus. É Ele que vai à sua frente, é Ele que guerreia por você. Você vai ouvir a voz de Deus e vai se atentar aos comandos que Deus vai te dar. Mas é Ele quem vai fazer todas as coisas, é Ele quem vai abrir as portas, é Ele quem vai fazer o milagre. Você vai ser um instrumento de acordo com aquilo que Deus te direcionar a fazer. Mas é Ele quem está no controle de tudo. Então, entregar o fardo é você, sabe, entregar realmente esse peso de que você tem que fazer tudo, de que você é na força do seu braço que você vai conquistar tudo. Quando você entrega o fardo, porque a palavra diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
troquem o fardo de vocês pelo meu, que é leve. Porque o fardo de Deus é leve, o fardo de Jesus Cristo de Nazaré é leve. Porque quem cuida da sua vida é o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele cuida até dos lírios dos campos, dos passarinhos, quem dirá de nós, que somos filhos dele. Então, Ele sabe das nossas necessidades. Então, não ignore por mais pequeno que seja a necessidade que você tem. Coloque diante do Senhor. Entregue o fardo a Ele, para que você tenha paz, para que você não fique sobrecarregado. E no tempo certo, o Senhor vai te dar a resposta, vai te dar o direcionamento. Mas quando a gente entrega para o nosso Pai a nossa necessidade, quando a gente fala, realmente verbaliza e coloca para fora qual é a necessidade que nós temos, automaticamente até o nosso corpo fica mais leve. A gente sente a paz do Senhor entrando no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente consiga conduzir as coisas do dia a dia da melhor forma possível. Mas enquanto a gente não entrega, enquanto a gente fica amarrado ali, sabe, com as preocupações do dia a dia, ou com os planos e projetos, a gente pega tudo pra gente, acha que a gente tem um controle de tudo, as coisas ficam pesadas. Aí as coisas ficam realmente difíceis de serem realizadas, porque a gente quer tudo a gente fazer. É eu. Não. O Senhor, Ele tá te convidando a entregar o fardo, amém? A realmente colocar pra fora. Você quer ver? Então você irá ver, porque o Senhor tem poder para fazer enxergar, amém? Assim como o Senhor tem poder para abrir portas, o Senhor tem poder para fazer milagres extraordinários, mas você precisa falar, você precisa declarar com a sua boca quem é o seu Pai. E quem é o seu Pai? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Abba, o nosso Deus, Pai. Então hoje eu te convido a entregar ao Senhor a sua necessidade, amém? A não ficar com segredo, sabe? Não fica agarrado nas preocupações. Entrega ao Senhor, entrega o seu fardo, amém? Então, que neste momento você, mais uma vez, feche os seus olhos, peça ao Senhor que visite as áreas da sua vida. Se você aí tem um segredo que ainda você não contou a Deus, uma preocupação, uma situação que você precisa falar abertamente com Deus, que neste momento você fale ao Senhor, verbalize qual é a sua necessidade, porque você tem um Pai, você não precisa ficar controlando tudo não, nem deve controlar, porque Ele é o seu Pai, amém? Senhor, muito obrigada por essa palavra, porque essa palavra me trouxe vida e eu sei que ela trará vidas também aos meus irmãos, Pai. E que os meus irmãos entendam, assim como eu entendi que eu tenho um Pai, que eu não preciso ficar segurando as minhas preocupações, eu não preciso, Deus, fazer as coisas pelo meu próprio braço, mas eu posso entregar a Ti, eu posso enxergar o Senhor conduzindo todas as coisas, Pai. Que esse fardo pesado que muitas pessoas estão carregando, seja trocado pelo fardo leve, Pai. Mas que primeiro essas pessoas, os meus irmãos, entendam, Pai, que precisa ser verbalizado, colocado para fora. Falar que somente o Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas e o Senhor é o nosso Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Por isso, Senhor, Senhor, quebra todas as barreiras, Pai, que nos impede de Te enxergar como o verdadeiro Pai, Senhor. E nos leva a um outro nível de relacionamento, como pais e filhos, Pai. Em Teu nome, amém. Um beijo e até a próxima.